gente, estamos iniciando aqui o nosso podcast número 4 com José Carlos Ribeiro, na Cava Zé Ribeiro, o Adair, que é o CEO aqui, né, quem organiza, quem coordena a Cava Zé Ribeiro, e eu, Arnaldo, nesse momento aqui representando o CAN Brasil e a Academia dos Destilados, que é um grupo formado por diversas empresas, Ramo Perotti, Fitatex, a Aqua Mineira. Na verdade, a Aqua Mineira mudou de nome, é Aqua Embalagens agora. E nós estamos aqui, muito prazer em receber quem escreveu esse livro aqui, ó, que é o José Carlos Ribeiro, que conta 40 anos de história da luta dele aí, e é luta mesmo, viu, gente? É luta mesmo para levantar esse setor da cachaça num país onde, infelizmente, né, ainda tem muito preconceito com relação ao destilado nacional. Então, a primeira pergunta que eu já vou te passar... se apresenta aí, né, Zé Ribeiro? Meu nome é Zé Carlos Ribeiro, eu sou engenheiro agrônomo, com mestrado em economia rural. E trabalhei em vários órgãos do governo e órgãos particulares. Mas o trabalho da cachaça foi feito no INDE, que eu entrei lá no INDE na década de 80, trabalhando no departamento de agroindústria, e onde eu era engenheiro agrônomo, né, especializado em economia rural. E eu primeiro trabalhei no Proálcool. Primeira função minha era incentivar a produção de álcool em Minas Gerais, criar novas indústrias de destilarias de álcool. E depois veio com a cachaça. Se apresenta aí, Adair, esqueci também. Eu sou o Adair da Rosa, sou o CEO da Cava Zé Ribeiro, né? Essa casa que está iniciando os trabalhos aqui, Cava Zé Ribeiro, exatamente em homenagem ao seu Zé Carlos Ribeiro, aqui na nossa presença. E é uma cachaçaria aqui em Belo Horizonte, fica dentro do mercado de origem. Nós temos aqui uma sala de aula, um alambique funcional, onde a gente vai produzir cachaças aqui, vamos produzir para terceiros, produzir marca própria. A gente tem também espaço para eventos, né, um restaurante, e as melhores cachaças aí do Brasil a gente vai ter aqui à disposição para todo mundo aqui. E em breve vai ter um encontro de mestre alambiqueiro no final do mês aqui na Cava Zé Ribeiro, para vocês virem conhecer esse espaço maravilhoso, que é uma homenagem e é uma tentativa, mais uma tentativa, de chutar a bola para cima e de fazer a cachaça chegar no alto nível. A gente está vendo que está dando resultado, né? Quando chega as pessoas aqui, elas ficam maravilhadas com o que vem. Né? Tá, com certeza. Bom, primeira pergunta. Vamos lá. Como tudo começou? Eu vou fazer um parênteses. Como que você começou saiu do Proálcool e começou a mexer com cachaça? Eu vou fazer um parênteses. Pode fazer. Eu sou muito orgulhoso, eu não sou orgulhoso, mas eu sou muito feliz com a homenagem que fizeram para mim na Cava Zé Ribeiro. Não podia existir homenagem maior, porque o futuro do mercado de origem é muito grande. Eu da primeira vez que eu vim aqui, eu falei assim, isso aqui vai ser o maior mercado de Minas Gerais. Mercado central de Minas Gerais vai ser o mercado de origem. Está muito bem localizado, né? Muito bem localizado, pertinho do centro de Belo Horizonte. Mas vamos lá. A pergunta é essa aqui, ó. Como que tudo começou? Eu trabalhava no INDE na década de 80, de 1980. Trabalhava no Proálcool, né, como eu já disse. E o Proálcool era administrado através do governo federal pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. Esse Instituto do Açúcar e do Álcool, que existia na época, ele incentivava e coordenava a produção de álcool, e açúcar e cachaça.
E eu um dia, né, trabalhando no PROL, eu só sentado na minha mesa, eu vi um livro num armáriozinho, no armário lá do índio. E fui olhar o que era o livro era um cadastro dos produtores de cachaça. De Minas Gerais. De Minas Gerais. E eu vi lá 1.500 alambiques, né? E eu falei assim, vou testar a qualidade desse livro. E eu conhecia os 3 produtores de cachaça. Clandestinos ou legalizados? Clandestinos. Os 3 clandestinos? Os 3 clandestinos. Aí eu olhei lá, realmente eles estavam cadastrados. Um deles era o Lô da Silva, o outro é o Verso. Eu sei quais é. Era esse mesmo? É por aí mesmo, é isso mesmo. Lô da Silva, o Verso e um outro que eu coloquei, que eu pesquisei. Tudo da cidade de Cajuri, terra da minha mãe, onde eu passei a infância minha. Vamos lá. Então, e aí eu tive a seguinte reflexão. Todo país que tem uma bebida típica valoriza a sua bebida. O único país que não valoriza a sua bebida é o Brasil. Era isso, continua sendo isso, mas através do trabalho que foi realizado, praticamente independente da atividade governamental, que nós gostaríamos que houvesse uma maior participação, inclusive porque eu penso que é a cachaça que vai ser a maior atração turística do Brasil. Vai ser a cachaça. Está caminhando para isso. E a Cava vai ser um exemplo disso no futuro. Eu acredito muito nisso e o Adair também acredita. Com certeza. E em Minas Gerais foi criado o Procachaça, né? Como consequência da criação da PAC foi criado o Procachaça, onde participa a Secretaria de Turismo, Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais. Mas eu penso que essa atividade pode ser muito implementada através do apoio governamental. Beleza, então agora eu quero saber... Eu não contei a história. Não, mas peraí, você vai contar então. Pode contar. Eu fiz essa reflexão, né? E eu falei assim, se eu tiver apoio do INDE, que é um órgão de muito respeito em Minas Gerais, eu vou conseguir fazer um trabalho de valorização da cachaça em Minas Gerais, né? E possivelmente no Brasil. E eu fiz um anteprojeto, do Programa de Desenvolvimento da Cachaça em Minas Gerais. Eu peguei esse anteprojeto e mandei para a diretoria do INDE. O diretor do INDE pediu que eu fizesse antecipadamente alguns trabalhos. E eu fiz um trabalho do primeiro diagnóstico do vinho em Minas Gerais. E entreguei para ele o primeiro diagnóstico do vinho em Minas Gerais, e perguntei para ele, eu posso fazer o trabalho com a cachaça? Ele falou, pode fazer. Então eu tive apoio da diretoria do INDE. Tive problemas, com dificuldades, porque... Normal de um preconceito. Do preconceito que era normal governamental. E havia há um preconceito muito grande em relação à cachaça. Porque o brasileiro normalmente valorizava, porque hoje é diferente, valorizava as bebidas importadas. Hoje já valoriza alguma coisa da bebida dentro regional, da bebida nacional. Tanto o vinho também, porque o Rio Grande do Sul... Isso aí mudou muito mesmo, né? É a síndrome do vira-lata, né? Brasileiro. Achar que coisas de fora coisas é de melhor. fora que são melhores, né? Que a gente. E a gente tem muita coisa boa aqui, né? E de qualidade, melhor que muita coisa importada. Essa vinícola que está aqui do lado da gente, muito boa. Por exemplo, o vinho, no diagnóstico que eu fiz, o vinho era no mínimo 50 anos atrás. Em Minas Gerais estava 50 anos atrás. Mas atrás do Rio Grande do Sul. Atrás do Rio Grande do Sul. A partir desse estudo, o Murilo Albuquerque Regina, muito importante, Murilo Albuquerque Regina,
ele desenvolveu uma tecnologia para que a uva desse adaptasse a Minas Gerais. E isso se expandiu para o Nordeste? Não, desse o fruto na época de inverno. Porque dava o fruto na época do verão e a uva apodrecia e o vinho não saía bom. Agora não, ele desenvolveu uma tecnologia que a uva amadurece na melhor época do ano para a industrialização. Isso quando que ele fez isso? Que data? Não, ele fez isso a partir de 1980, e eu não sei quando ele terminou esse trabalho. Entendi. Mas deve ser na década de 90 ainda, ele já tinha terminado esse trabalho. Adai, faz essa pergunta aqui para ele. Então. Quais foram as dificuldades e como que surgiu a ANPAC? Olha, Minas Gerais importava 50% da cachaça que consumia. 99% era de produção de cachaça em alambique, mas do tipo familiar, sabe? Indústria familiar e tradicional. Na verdade, teria de ser uma indústria empresarial. E mais importante, até porque às vezes eu acho que a gente pensa que está falando só para cachaceiro, a gente está falando para um público que a gente quer muito explicar para as pessoas, né, para o consumidor geral, para o público em geral do Brasil, né, o que é a ANPAC, afinal de contas, né? O que é a ANPAC? O que é a ANPAC, né? A ANPAC era a Associação Mineira dos Produtores de Aguardente. Certo. Na época, não poderia nem falar, nem no termo cachaça era proibido. Só foi liberado o termo cachaça na década de 2000. Era pejorativo antes? Não, era proibido em termos de associação governamentais usar o nome cachaça. Por causa exatamente da marginalização. Mas em 2002, o nome cachaça foi colocado pelo governo como uma bebida nacional. Foi a tentativa que deu certo do Fernando Henrique de ter o reconhecimento da cachaça a nível internacional. Então teve essa lei em 2002 e a partir daí pôde usar o termo cachaça. Antes usava só aguardente. Até mesmo no Senar, no início, não podia botar o nome do curso cachaça, era aguardente. Depois que passou a usar cachaça. Pode ser por causa disso também. Então, 99% eram pessoas, era uma indústria familiar. Certo. Agora, essa indústria familiar, ela concorria com a cachaça industrial. Então, o preço era baixo. Então, o produtor de cachaça familiar, ele estava com pouco recurso. Então, quando nós colocamos para ele que tinha de melhorar a cultura da cana e a indústria, ele assustava, falava assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então 99% nós não podíamos contar com eles. Mas como a sociedade mineira tinha saído da década de 50 para até os dias atuais, saindo pessoal, até os dias atuais, não, da década de 50 até a década de 2000, mesmo, da década de 2000, saindo muita gente do meio rural para o meio urbano. Eu pensei o seguinte, tem muito empresário que deu certo, ou o indivíduo que profissionalmente deu certo no meio urbano, e esse indivíduo ele herdou terra na roça, entendeu? No meio rural, ele quer voltar, ele quer ter uma atividade no meio rural para não ficar só colocando dinheiro na roça e não ter lucro. Então a cachaça fizemos um estudo de viabilidade econômica, esse estudo deu 82% de lucro anual na estabilidade, porque demora 5 anos para cair na estabilidade.
Sim. o projeto de cachaça. Certo. Então, caindo nessa estabilidade, a renda é 82%, aproximadamente 7% ao mês. Nenhuma indústria da agrícola dá esse lucro de 7% Para ao o mês. pequeno. Hein? Para o pequeno. Não, para todos. Pequeno, grande, tudo. Para pequeno, de grande e tudo. Mas a tecnologia do pequeno seria um projeto igual ao projeto que está implantado aqui na Cava Zé Ribeiro. Que é um projeto para um alambique de 200 litros. Né? 200 Ele litros tem dia, capacidade, com mas duas alambicadas, de fazer 50 litros por dia. 50 litros A por dia. vantagem disso aí é que o cara, a agricultura familiar, o camarada e a esposa dele tocam uma fábrica dessa. Então viabiliza muito. Era familiar. É, familiar. Mas nessa época ainda era muito, só se falava muito da cachaça branca mesmo, né? A partir de que momento começou a se explorar essa questão da madeira brasileira, né? Porque eu acho que, no meu conhecimento, assim que eu tenho estudado, a madeira é que começou a ser o divisor de água, né, da cachaça, de tirar a cachaça da marginalidade, né, de chamar de pinga, né, para virar uma cachaça realmente com uma bebida nobre, que você hoje compara com muitos uísque ou muitas bebidas destiladas aí do mundo afora, porque as madeiras brasileiras são muito ricas, né, em nuances, em sabor, em aroma, em as características que transferem para a cachaça. Isso não foi logo de início também, não, né? O que houve foi o seguinte, nós partindo já para, eu diria, transformar um indivíduo profissional em empresário, que eu tinha terra no meio rural, certo. Nós fizemos um projeto, né, demonstrou a viabilidade dele, né, já falamos, né, de 7% ao mês, e eu dei assistência de 1980 a 1987 a 200 projetos. Desses 200 projetos, eu falei assim, eu vou selecionar, precisa de organizar. Eu tinha uma responsabilidade sobre esses 200 projetos. Certo. Então temos de organizar esses projetos. E foi aí que surgiu a ideia de criar uma associação. Associação Mineira dos Produtores de Aguardente de Qualidade. Criamos a associação em 1988 e em 1990 nós criamos um projeto de garantia de qualidade da cachaça mineira. Foi o selo. E o selo de qualidade é o PAC. E criamos tivemos aqui um treinamento da Embrapa do Rio de Janeiro, né, que já tinha especialidade no Rio de Janeiro com várias indústrias e qualidade, estudo sensorial. E nós começamos a analisar as cachaças sensorialmente. Quando começou a analisar a cachaça sensorialmente, começou a cachaça a ser uma cachaça envelhecida que ganhava da cachaça branca. E foi aí que começou também, né, a progressão da cachaça branca para a cachaça envelhecida, cachaça amarela ou amarronzada, né? Chegou ao ponto de ter que separar, né? Concursos começou a separar a branca da amarela, porque a amarela sempre ganhava. Outro detalhe também, o primeiro associado a ganhar selo foi a Vale Verde, que era uma cachaça envelhecida. Foi a primeira, não foi a primeira cachaça a ter selo? Não, eu vou fazer um parênteses. Vale Verde foi o primeiro projeto que eu fiz para a Vale Verde. Transformar um curral, um estábulo para produção de leite numa fábrica de cachaça. É lógico que isso foi eu e uma arquiteta, Cláudia Viel, fizemos esse projeto, e esse projeto, como é que ele chama? Luiz Otávio levou para frente, entendeu? E transformou numa pequena indústria, mas de grande tecnologia. Exatamente. Ainda sobre a criação da ANPAC, você já relatou para mim a dificuldade que você teve nas entrevistas. É importante você falar dessa dificuldade que você teve na entrevista
com os produtores para montar a associação? Um superintendente meu lá no Índio, eu falei com ele que eu ia montar a associação. E ele falou assim: ô Zé Carlos, você não vai montar a associação, não? É muito difícil fazer isso. Eu falei assim: eu vou montar sim. Eu vou buscar lá as pessoas que eu vou convidar para a associação. E eu relacionei dos 276. Teve 76 produtores. E comecei a fazer, eu queria criar a ANPAC com 30 sócios. E comecei a fazer entrevista com os empresários, eu chamaria de empresários, que eles estavam montando projeto dentro de uma nova tecnologia. Não que seja a tecnologia igual hoje, atualmente, mas já tinha melhorias. Já tinha grandes melhorias, né? Eu comecei com eles, aí surgiu o negócio do selo de qualidade, né? Não, aí você falava da entrevista com ele, da entrevista. Você falava. Desculpa, eu esqueci que saí fora do assunto de entrevista. Aí começou a entrevista, começava a entrevista eu explicando como é que é o benefício da associação em termos de entidade com apoio político, né? Que podia pedir alguma coisa ao governo, que tinha apoio da própria sociedade, né? Então, a ANPAC é uma coisa muito importante, né? Mas eu, explicando para o indivíduo, na hora que chegava no final, eu falava com ele assim: você vai entrar para a associação? Aí ele virava para mim e disse: quanto vocês vão pagar na cachaça? Então, o interesse era mais econômico. Depois de 2 horas, no mínimo. Confundir a associação com cooperativa. Provavelmente. Eu acho que poderia ser isso, que confundir. Porque tem que deixar claro que a associação não tem fins lucrativos. Exatamente. Né? Mas vamos para uma próxima pergunta aqui. Sobre os festivais da cachaça, né? Eu, na minha adolescência, fui muito lá em Sabará, Festival da Cachaça de Sabará. E eu penso que ele contribuiu muito para o surgimento hoje da Expo Cachaça e tudo. Como é que começou o Festival da Cachaça de Sabará? Nós criamos a ANPAC em 1988. E a sede da ANPAC era Sabará. O primeiro festival foi em 88, né? O primeiro festival da cachaça de Sabará foi em 1983. 93, olha só, errei aqui. 88, em 93 foi o primeiro festival da cachaça de Sabará. Então, a ANPAC já participou, junto com a Prefeitura de Sabará, do primeiro festival da cachaça de Sabará. E com o apoio da ANPAC e da Prefeitura, e apoio também do jornalismo, dos jornalistas e donos de revistas, né, empresariais, jornais e tudo, né, eles se sentiam, indo ao Festival da Cachaça lá, Sabará, se sentiam com a brasilidade, entendeu? O nacionalismo, né, no Festival da Cachaça. Então, o número de entrevistas que nós demos. Tem aqui na Cava, quem vier na Cava aí vai ver várias entrevistas que meu pai deu durante esse processo, né? De vários jornais aqui, principalmente de Minas Gerais. Não, eu dava entrevista, o presidente da ANPAC, Walter Caetano Pinto, deu muitas entrevistas também, foi um presidente da ANPAC muito importante. Eu fui presidente do Conselho de Administração. Ele era o presidente executivo da ANPAC, que é o Walter Caetano Pinto, né? Ele era um líder do meio rural, escolhido por mim para ser o primeiro presidente da ANPAC, e nós fomos presidentes por vários anos. E quem quiser vir aqui, tem o documento da criação da ANPAC aqui, num dos quadros aqui, na Cava Zé Ribeiro.
Tá, e aí foi criada a ANPAC, foi criado o selo, o pessoal, principais adeptos da ANPAC foram empresários que vieram do meio rural e tudo, né? E hoje a ANPAC saiu de ANPAC mineira para ANPAC nacional, ou seja, esse movimento ele deixou de ser um movimento mineiro e passou a ser um movimento nacional. Com sede em Minas Gerais. Tem um outro detalhe importante, que quando você começou o movimento da cachaça, tinha cachaça industrial em Minas Gerais, tinha? Tinha demais da conta. Bom, o mercado era, eu diria que 90% do mercado é de cachaça industrial. Né? Então, e tem mais. Os produtores de melhor qualidade da cachaça familiar, vamos chamar assim da cachaça familiar, eles já estavam investindo na cachaça industrial. E onde se implantava uma fábrica de cachaça industrial, todas as fábricas fechavam. Isso foi determinado pelo primeiro diagnóstico da cachaça, que começou em 1980 e foi publicado em 1982. Então, a Minas Gerais já estava aderindo à tecnologia do destilado de coluna, destilação contínua, não preocupando com a qualidade. Preocupando com quantidade, sem preocupar com qualidade. E ganho de dinheiro. Margem para a cachaça branca. Margem de rentabilidade. Né? E quando que você constatou, se você lembra essa data, que acabaram as cachaças industriais em Minas Gerais e ficou só cachaça de alambique, muito pelo trabalho da ANPAC? Isso foi no início da década de 2000. Entendeu? Todas fecharam. Todas as industriais tinham fechado. Todas as industriais fecharam. Por quê? Com a repercussão, eu diria, principal, foi o Festival da Cachaça de Sabará. Ele cresceu a tal nível que não cabia mais no município o festival. E aí o prefeito falou, olha, eu tenho de acabar com o festival. Aí a ANPAC trouxe o festival para Belo Horizonte e fez. Terminou em 85 o Festival da Cachaça de Sabará, porque já não cabia o pessoal. 95. Não tinha infraestrutura para isso, né? Banheiros, nem nada. Né? E aí veio para Belo Horizonte, nós fizemos 2 festivais da cachaça, a ANPAC fez 2 festivais, em 1986 e 87, e em 88 nós terceirizamos. Aí eu falei, em 96, 97, e aí em 98 terceirizou para o Zé Lúcio, né? Que virou Expo Cachaça e que hoje é uma potência, né? Damos aí parabéns ao trabalho do Zé Lúcio, né? Que é um trabalho maravilhoso e realmente hoje a Expo Cachaça é uma feira que divulga muito bem a cachaça e agora tem um concurso, né? Ou seja, virou realmente uma potência. Né? Quer acrescentar alguma pergunta, Odair? Não, a gente exatamente essa pergunta aqui, né? O senhor comentou no início, né, do processo que chegou até o Procachaça, né, que seria um programa de governo. Fala um pouco mais sobre o Procachaça para a gente, e o que isso poderia hoje, ainda se ativo, poderia auxiliar os produtores, né, no desenvolvimento, né, maior da cultura, né, e dessa comercial de tudo, né, do projeto da cachaça, turismo. Em que isso poderia nos agregar ainda, né? É uma história que começou com 3 deputados que gostaram do trabalho que já vinha sendo executado, né? Em 1990 eles falaram assim, nós estamos querendo fazer um projeto, né? Tinha deputado de Salinas, 2 deputados de Salinas e um de Belo Horizonte. Eu depois pode entrar em mais detalhes de quais seriam esses deputados, né? Esses 3 deputados, eles montaram um projeto. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Estadual, com o apoio da ANPAC.
A ANPAC, o Walter Caetano, encheu a plateia da Câmara Estadual, encheu a plateia. E eu estive lá também, conversando com alguns deputados, e foi total, não teve nenhum voto negativo. Sim. Os votos negativos que teriam, eles saíram da votação. Eles pediram para sair da votação, eles saíram. Para não atrapalhar o projeto do Procachaça. Procachaça. Mas o que vinha a ser o Procachaça? O Procachaça, ele envolve todas as secretarias do Estado de Minas Gerais. Todas as secretarias de execução da política de governo. Uhum. Então, Secretaria de Turismo, Secretaria até rodoviária, todas as secretarias que envolvem infraestrutura, né? E eu diria que a Secretaria da Agricultura, que é a coordenação, ainda que coordena o Procachaça, e poderia, se aliasse a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Turismo, seria já um passo muito importante. A Secretaria de Cultura, era cultura ligada ao turismo, sabe? Então, se ligasse o turismo à agricultura, já seria um passo muito grande em termos das secretarias globais. Mas todas elas estão envolvidas no Procachaça. Que ainda existe. Ainda existe. O Procachaça, ele tem de ser revigorado. Entendi. Isso é importante, eu acho, inclusive, para a gente, né, como aqui com esse empreendimento da Cava Zé Ribeiro, né, poder contribuir, né, com isso daí, para a gente poder trazer essa questão do turismo, né? A gente vê a experiência da Serra Gaúcha, né? Exatamente. E a gente poderia fazer esse trabalho aqui, né? E seguir o exemplo deles. Né? Porque Minas tem intrínseco já na cultura mineira a questão da cachaça. E hoje o turismo, né, para conhecer essa área, e ainda mais o espaço que a gente tem aqui, né, que a pessoa vir visitar um local, ter um alambique dentro da cidade, né, dentro de uma capital, né, isso é único, né? É único. E poder visitar um espaço desse aqui, conhecer e entender, a gente tem até degustações guiadas, né, onde a gente vai falar a respeito, né, desse processo das madeiras, né, do processo da cachaça, da história da cachaça, né, da sua história, inclusive, né, porque vai ser importante, né, a gente divulgar isso aí. Eu acho que é importante até de novo fomentar isso aí, desenvolver, né, esse projeto aí. Bom, só mais uma pergunta. Você quer acrescentar mais alguma história? Porque você tem muita história. Pegando a continuidade da pergunta dele aqui, né, da explanação dele, né, se vocês da Cava Zé Ribeiro forem até a Secretaria da Agricultura e pedir à Secretaria da Agricultura que fizesse uma conjugação com a Secretaria de Turismo para o apoio do turismo na Cava Zé Ribeiro aqui, eles vão respeitar vocês. E eu vou só citar um aspecto que aconteceu comigo, que eu era um técnico, que era agrônomo do INDE. E apareceu lá no INDE um deputado lá do sul do Triângulo Mineiro. E falou: Zé Carlos, eu queria que você fosse a uma reunião comigo às 14h lá com o secretário da Agricultura. Aí eu falei assim: vou chegar 15 minutos antes de 14h. Cheguei 15 minutos antes. Aí eu falei com a secretária do secretário da Agricultura: por favor, eu vim aqui para reunião com o secretário da Agricultura e com o deputado tal. Aí ela falou assim: mas eles já estão reunidos, você não precisa ir lá. Eu falei assim: vai lá e fala com o secretário que eu estou aqui para acompanhar o deputado. Aí abriram as portas para mim e eu fui participar da reunião.
Então, o respeito, isso por causa do Procachaça. O respeito, quando se fala no Procachaça, que era uma lei mineira, o respeito é muito maior. Ela abre as portas. Abre as portas das secretarias. Certeza. Abre as portas das secretarias. Bom, e nessas condições aí, com a evolução do setor, eu acho que tem condição de tocar isso para frente e pensar nisso aí. Você fez uma pergunta do que eu falaria mais. Tá, é isso aí. Então, eu falaria o seguinte, que foi também um aspecto importantíssimo em termos tecnológicos. O presidente, um dos presidentes do INDE, ele falou assim, olha, esse movimento da cachaça está ótimo. Ele tinha sido presidente da Comissão de Aguardente, da Comissão Nacional CNPq? Normas Técnicas, Instituto Nacional de Normas Técnicas. Ele tinha sido presidente do Instituto Nacional de Normas Técnicas. E ele chegou lá na minha sala e falou assim, Zé Carlos, você quer ser presidente da Comissão de Aguardente de Cana do Brasil? Aí eu ainda virei para ele e falei assim, ô presidente, o senhor está dando um chute para cima nessa bola da cachaça? Eu estou dando sim, você pega essa bola. Aí eu falei assim, então tá certo, eu vou pegar. E eu fui presidente por 4 anos da Comissão de Aguardente de Cana da ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fizemos as normas de análise sensorial da cachaça, existem essas normas até hoje, e englobamos todos os pesquisadores, professores de universidades, fundações, FAENG, fundações, Ezequiel Dias, né? Instituto da Metrologia do Brasil, tudo, eles vinham para Belo Horizonte e participavam da reunião. Com isso... Inclusive algumas indústrias grandes, né? Vinham aqui. Vinham aqui. O pessoal das cachaças grandes. E tem mais, isso teve uma repercussão muito grande no setor tecnológico da cachaça. E a partir daí começou, o sujeito ia fazer um mestrado de economia rural, ele fazia projeto de cachaça, na tecnologia, mercado de alimentos, né? Tecnologia de alimentos, na área de tecnologia de alimentos também. Começou a fazer pesquisa na cachaça. Começaram a fazer pesquisa na cachaça. Né? Então é isso, gente. Queria agradecer aqui ao Zé Carlos pela presença aqui na Cava Zé Ribeiro, né, Zé Carlos Ribeiro, e agradecer ao Adair aí por estar presente também na entrevista e dizer que foi um grande prazer para mim, né, fazer essa entrevista, porque eu, por muito estímulo do José Ribeiro, dei continuidade nesse trabalho, e hoje aqui nós estamos trabalhando em cima do resultado desse início de trabalho há 40 anos atrás, e que a gente está tentando dar sequência aí e chutando essa bola da cachaça. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.